Dando início à resolução da nossa atividade 2, vamos lá. Considere uma função polinomial do primeiro grau, cujo coeficiente linear é 4 e o coeficiente angular é menos 2. Então, vamos lá. Qual é a lei de formação? Y vai ser igual ao coeficiente angular, que ele disse que é menos 2, então fica menos 2x. E o linear é 4. Como ele não colocou menos, então ele é positivo, mais 4. E ele está pedindo o que na questão? Determine seu gráfico. Então, como é que eu vou determinar o gráfico? Aqui não vai sair reto, mas vai assim mesmo, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y. Aí, vamos lá. Qual é o valor que vai tocar no eixo Y? É o coeficiente linear. E o coeficiente linear é quanto? 4. Então, no eixo Y, vai tocar no ponto 4, certo? Eu não vou fazer bem retinho, não, bonitinho, porque não consigo fazer aqui, na mesa digitalizadora. E qual é o valor que vai tocar no eixo X? Observe que o 4 aqui é positivo, então ele está acima. Se fosse negativo, seria abaixo. E qual é o valor que vai tocar no eixo X? Só é determinar o zero da função. Então, no lugar de y, eu coloco 0 igual a menos 2x mais 4. O 2x aqui está negativo, quando passa para o outro lado, inverte o sinal, então ele fica positivo. 2x vai ser igual a 4, então x vai ser igual a 4. E quem está sendo multiplicado por x, quando eu passo para o outro lado, eu passo dividindo. Então, x vai ser igual a 4 dividido para 2. Vai dar quanto? 2. E observe que é positivo. Então, positivo é desse lado, negativo desse outro. Então, suponha que o 2 esteja aqui. Aí é só traçar, certo? Não ficou retinho, que eu não consigo fazer na mesa digitalizadora. Então, como é que eu sei que está certo ou que está errado? O coeficiente angular não é negativo, então significa que é uma função o quê? Decrescente, que é o que está acontecendo aqui no gráfico. Questão 2. Para concretar uma laje, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço Y do concreto é composto de duas partes. Uma fixa, vai ser o coeficiente linear, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável que depende do volume de X de concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa 400, e é o que? A fixa, certo? Então, é o valor que não pode ser multiplicado por X, porque ele é um valor fixo, certo? Então, não é isso, não pode ser essa, não pode ser aqui, nem aqui. Então, com isso, você já sabe a resposta da questão. E que o metro cúbico do concreto bombeado é de 200. Então, a cada metro cúbico é R$200. Então, se for 2 metros cúbicos, vai ser 200 vezes 2 mais 400, que é a taxa fixa. Por isso que a resposta é a letra D de dado, D de Deus. Questão 3. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é o coeficiente linear, que é denominada bandeirada, e uma parcela variável, que é função da distância percorrida. Então, vamos lá. Então, a lei de formação é y igual a A vezes x mais b. Aí, vamos lá. O preço da bandeirada, que é a parcela fixa, que vai ser o meu coeficiente linear, é R$5. Então, o valor de B é 5. E o quilômetro rodado é 2. Então, 2 é o valor de A. Porque a cada quilômetro rodado, eu vou pagar R$2. Qual o valor da corrida paga pelo passageiro que para ir de sua casa ao shopping são 10 quilômetros? Então, X corresponde a 10. Então, vamos lá. 2 vezes 10 mais R$5. 2 vezes 10 vai dar 20, mais 5.
Então, o valor de y vai ser quanto? Y vai ser igual a R$25. Então, o valor que esse passageiro vai pagar nessa corrida vai ser R$25. Questão 4. Considere a função definida por fx igual a menos x mais 2. Determine. Verifique se a função é crescente ou decrescente. É negativo, então ela é decrescente, certo? Se fosse positivo, seria crescente. Não é o caso. O zero da função. Então, como é que você vai determinar o zero da função? No lugar de fx ou y, que pode vir escrito, você coloca zero. Então, zero vai ser igual a menos x mais 2. Aqui eu tenho menos x, que é a mesma coisa de menos 1x. Quando eu passo para o lado de cá, fica, se está negativo, passou para o outro lado da igualdade, fica positivo. Então, x vai ser igual a quem? Igual a 2, que vai permanecer desse lado. Então, x vai ser igual a 2. O zero da função é isso aqui, certo? Então, o zero da função nesse caso aqui é 2. Qual é o coeficiente angular? É menos 1, porque se não tem nenhum valor, subtende-se 1. O linear é qual? É o valor que não varia. Então, o coeficiente linear é 2. Certo? Resolvemos a questão 4. E tinha aqui também, né, uma questão extra que valia 1 ponto. Determine o gráfico da função afim da questão 4. Então, vamos lá. Tenho aqui o eixo x, aqui o eixo y. Quem é o valor que vai tocar no eixo y? É o coeficiente linear, que é quanto? 2. Então, ele vai tocar no ponto x, na verdade, no ponto y, né? O ponto que toca no eixo y é o 2, que corresponde ao coeficiente linear. E quem é que vai tocar no eixo x? É o zero da função, que nesse caso aqui é positivo. Então, suponha que esteja aqui. Se fosse negativo, seria desse lado. E como é negativo o coeficiente angular, e a gente já verificou que é uma função decrescente, então observe que está correto, porque a função está decrescendo, certo? Se fosse positivo, a função teria que estar assim o meu gráfico, que não é o caso, certo? Com isso a gente conclui a atividade 2.